Então, como é bom cantar, como é bom louvar, como é bom meditar também na palavra do Senhor. E eu quero convidar você a ler comigo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27 é o versículo de destaque, mas eu quero ler a partir do 23 até o 27. Evangelho de João, capítulo 14. Eu leio com vocês na nova tradução da linguagem, a NVT, a nova versão transformadora, desculpa, a partir do 23, capítulo 14, então. Jesus respondeu: quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, consolador ou ajudador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes ensinei, que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Você já participou de alguma guerra? Acho que dificilmente, né? Nós temos aqui pessoas que já esteve em guerra, numa guerra mesmo, uma guerra entre países, duas nações, num campo de batalha, na linha de frente. Acho que nós não temos pessoas, talvez pessoas que se lembram de alguma guerra, ou que já ouviu falar de guerras, mas nós temos vivido, especialmente no nosso país, nós temos vivido já longos anos, né, onde nós não temos tido conflitos como que nós conhecemos, guerras bem complicadas como aquelas que nós temos acompanhado nos noticiários, na Ucrânia, por exemplo, no Iêmen, países que estão em guerra, faixa de Gaza. Isso nós não temos ideia do que significa isso. Acho que não. Não temos como mensurar o que significa estar num lugar onde você está sem paz. Constantemente angustiado, aflito, esperando o pior acontecer. Uma bomba pode cair a qualquer momento na sua casa. Veja, nós estamos falando de uma situação muito extrema, onde não tem como viver com paz, porque há uma guerra estabelecida. O mundo tem tido sempre, constantemente, situações de guerra como estas, guerras bélicas, armadas. Mas existem outras guerras que também tiram a paz do ser humano. Existem guerras que não necessariamente precisam de armas, não necessariamente precisa dois países estarem se conflitando por motivos geopolíticos. Existem aquelas guerras que são circunstanciais, guerras que surgem por outras razões, onde nós usamos outras armas, especialmente aquelas que começam no coração e muitas vezes acaba externando para um ambiente relacional.
E aí nós poderíamos pensar em guerras assim. Essas talvez, certamente você já vivenciou uma ou algumas, ou está até mesmo enfrentando alguma delas. Aquelas guerras interiores. Aquela que você entra em conflito com você mesmo, em conflito com seus anseios não alcançados, com a sua insatisfação, com as suas relações não resolvidas, com o seu descontentamento profissional, salarial, com a sua inquietação familiar. Guerras que começam lá no coração e externam para relacionamentos. Não sei se você tem passado por guerras assim, mas essas também tiram muito da nossa paz. Como está o seu coração hoje? Em paz ou em guerra? Você veio de uma semana e está entrando em outra. Como que foi a tua última semana? Uma semana de paz ou uma semana de guerra? O que te espera essa semana? Paz ou guerra? Como está o seu coração? Está em paz ou em guerra? Jesus, ele conhecia de guerras, de todas elas. Ele conhecia das principais guerras que aflige o coração humano. Aquela que brota dentro de um coração que guerreou contra Deus e rompeu um relacionamento com Deus, e no romper uma relação com Deus, o ser humano passa a vivenciar guerras a todo instante, fruto de um coração descontente, insatisfeito, sedento, desejoso por algo que é eterno, mas agora não tem mais o ser eterno. Jesus conhecia dessas guerras. Jesus conhecia das origens das guerras do coração humano. E por saber que todas as guerras, elas brotam de um coração distante de Deus, Jesus sabia que a paz que o ser humano precisava e precisa, não depende de um cenário de paz circunstancial. O que eu quero dizer com isso? As guerras que nos afligem e onde nós buscamos encontrar os nossos inimigos e damos nome aos nossos inimigos, não significa que estabelecer um clima de paz nesses conflitos, nós vamos definitivamente experimentar paz. E é verdade. Nós podemos estar vivendo num país sem guerra, nós podemos estar vivendo uma condição social, econômica bem favorável, e ainda assim o nosso coração parece estar em guerra, em conflito. Porque o problema da guerra não foi resolvido. Jesus entendia de paz. Ele sabia o que era necessário para o ser humano experimentar paz. Uma paz que poderia estabelecer ordem no coração do ser humano. Uma paz que cessaria a principal guerra dentro do coração do ser humano. Uma paz capaz de prover ao ser humano tudo o que ele precisa, mesmo ele ainda estando num ambiente conturbado de conflito e de aflição. O ser humano ainda assim poderia viver em paz. Porque se a paz que o ser humano realmente precisa fosse estabelecida no coração do ser humano, ele sabia que isso daria a qualquer um condições de viver em qualquer ambiente, mesmo os desfavoráveis. Sabendo disso, Jesus caminhou com pessoas, ensinando um caminho de paz. Ensinando não somente um caminho de paz, mas ensinando a ter um relacionamento com aquele que provê paz, o próprio Pai. Jesus foi dando aos discípulos condições de eles experimentarem aquilo que nós realmente precisávamos, uma reconciliação com Deus, que é capaz de trazer ordem ao nosso coração, de maneira que nós conseguimos, com esta ordem no coração, viver neste mundo de aflições. Olha só, sabendo que nós podemos conviver com pressão, com tensão, mas também com esperança. Mas chega um momento em que Jesus diz, olha, eu vou partir. E isso significou para os discípulos
uma perda de paz. E sabendo disso, Jesus então declara aos discípulos o que eles precisam saber. Olha, eu darei a vocês continuamente aquilo que vocês realmente precisam. A minha presença. Eu estarei com vocês. Eu vou deixar vocês, mas eu vou deixar vocês com paz. Uma plena paz. Um presente que o mundo não pode dar. Portanto, vocês não precisam ficar em aflição e nem ter medo. Porque eu vou, mas eu vou enviar um outro encorajador, o Espírito Santo, para que vocês não esqueçam das palavras, das minhas palavras que não são minhas, são palavras que vêm do Pai, que me enviou. E se vocês me amam, o Pai também o amará, e nós iremos morar em vocês. Veja, Jesus não promete aqui circunstâncias tranquilas, mar calmo. Não, Jesus promete companhia. Uma companhia que pode prover paz a todos nós. Na prática, isso acontece. Nós temos refletido sobre o texto de Atos 16, os últimos 2 cultos, e eu quero trazer a nossa reflexão agora por um ambiente de prática daquilo que Jesus aqui prometeu. Porque nós temos Jesus fazendo esta promessa, falando que ele vai enviar um outro encorajador, que a paz estaria com seus discípulos, que quem o amar a ele, o Pai também o amará, e ele estará neles, por meio do seu Espírito. Mas como que isso aconteceu e como isso se deu? Em Atos 16, onde nós temos refletido a chegada dos missionários, Paulo e Silas, ali na região da Macedônia, também especificamente ali na região de Filipos, da onde vai surgir a igreja de Filipos, do qual Paulo depois, posteriormente, vai escrever a carta aos Filipenses. E ele vai escrever essa carta estando preso, que é a carta que nós vamos estudar no estudo bíblico agora, a partir desta semana. E aí vocês devem estar entendendo por que estamos insistindo tanto em refletir esse texto, porque vamos aprofundar justamente a reflexão que Paulo traz na carta aos Filipenses. Mas antes de estudar a carta aos Filipenses, nos nossos grupos de estudo, eu tenho tentado refletir aqui com vocês. Quem é a comunidade de Filipos? É esta comunidade que nasce a partir desta visita do apóstolo Paulo e Silas ali naquela região da Macedônia. Eles chegam ali a partir de uma visão de Paulo, de ver um macedônio pedindo socorro e ajuda. Eles chegam ali a partir de um guiar do Espírito Santo. Eles chegam ali porque eles estão orientados por Deus, pelo próprio Deus, pela sua palavra. Paulo e Silas, eles estão experimentando justamente aquilo que o próprio Cristo prometeu, a sua presença, que é capaz de dar a eles a paz que eles precisam para tomar qualquer decisão. Veja, não é tão simples assim. Eles eram missionários, estava tudo certo. Não, para onde nós vamos? Onde temos que ir? Eles tinham um propósito a cumprir. Eles tinham, claro, uma missão nobre, linda, de levar a boa notícia do Evangelho a outras cidades. Mas para onde? E aí veja, nas dúvidas, nas inquietações do cumprimento do nosso propósito, como é importante termos paz no coração. Esta dependência daquele que nos guia e daquele que nos orienta pela sua palavra, na certeza de que ele está conosco, é capaz de dar a nós tudo o que nós precisamos, mesmo nos momentos de dúvida. Por quê? Na dúvida, o que o Senhor quer? Não é o que eu quero. E sabendo que o Senhor os conduz agora para a região da Macedônia, trancando, veja, literalmente fechando portas para uma outra direção, conduzindo eles para lá, eles seguem em paz. 2 homens dispostos a servir a Deus, numa região onde eles têm a certeza de uma coisa: nós estamos aqui porque Deus nos conduziu para cá. Com isso, eu já quero começar a sinalizar para nós alguns elementos importantes do que significa paz.
Paz, gente, é nós sabermos que estamos cumprindo a vontade de Deus nas nossas vidas. Paz é nós sabermos que, na dúvida, a gente sempre pode contar com a orientação do Senhor. Paz é nós sabermos que nós não escolhemos ir para determinados lugares simplesmente por uma vaidade humana, mas nós dependemos de Deus e clamamos por Ele. Por isso, Senhor, dai-me a tua direção, e sabendo que Ele está dando esta direção, nós vamos com paz. E isso não é medido pelos resultados. Veja, a paz que vem de Deus por meio da presença do Espírito do Senhor em nós, orientados pela palavra, é uma paz que nós não ficamos refém de resultados, mas sim da tranquilidade de saber: eu estou onde Deus deseja que eu esteja. Você tem procurado definir suas escolhas, os seus passos, com esta variável: Senhor, para onde eu devo ir? Me oriente. Ou você tem conduzido a sua vida e dado direção à sua vida baseado em anseios e desejos desprendidos dos interesses do Senhor e mais voltados pelas suas vaidades, pelo seu desejo de conquista, seus desejos pessoais, que não são anulados por Deus, mas o problema é quando nós não estamos em harmonia com o Senhor. E aí, de novo, você tem orado e buscado diante de Deus uma orientação para tomar as suas decisões? Porque isso faz toda a diferença. Porque, independente de qualquer coisa, você precisa saber de uma: todas as suas escolhas te levará para situações pós e contras, para situações de alegria e de dor, para situações de celebração e de lamento, todas. Porque eu não conheço ninguém que vive neste mundo sem essas aflições. Sucesso não se mede por resultados de conquistas e de tranquilidade. Sucesso, paz, vamos colocar a paz nesse patamar agora de sucesso, que é, para mim, o ápice do sucesso é a paz, não depende de resultados. Depende de consciência, de propósito. E o propósito que nos faz viver em paz neste mundo é o propósito que a gente vive, que vem do Senhor e não do nosso coração enganoso. De maneira que quando vier os resultados, por mais motivos que você tenha para celebrar os resultados, eles não serão capazes de trazer paz para o seu coração. Você pode estar com todos eles em dia e ainda assim sem paz. Mas de maneira também que quando você tem certeza do que você está fazendo é orientação do Senhor, você pode até não estar vivendo dias tão tranquilos assim, até sem resultado. Mas você tem certeza: Senhor, tu estás comigo. E isso é suficiente. Paulo e Silas chegam numa região e olha só o que acontece quando nós temos paz. Nós já refletimos nos cultos anteriores que Paulo e Silas, eles visitam Lídia e lá eles encontram alguém que tem um coração desejoso por paz, por presença de Deus. Ela experimenta isso a partir da visita destes homens, mas eles também vão ter um episódio na cidade onde o fato deles libertarem uma jovem de um espírito maligno faz com que aquela cidade se coloque em conflito contra Paulo e Silas, porque aquele espírito dava a ela poderes de adivinhação. E a cidade perde aquela referência turística, socioeconômica daquela cidade. E todos eles colocam Silas e Paulo numa situação difícil, dizendo que eles trouxeram confusão para aquela cidade e eles são presos. Eles estão presos, debaixo de uma vigilância rigorosa, e lá na cadeia, Paulo e Silas, eles ainda têm paz. Uma paz que é um presente dado por Deus, uma paz que o mundo não pode dar.
Uma paz que não depende de estar livre ou preso. Uma paz que é capaz de dar a Paulo e Silas a satisfação suficiente para eles cantarem depois de levarem uma surra e estarem com os braços, as pernas amarrados num tronco, presos sob total vigilância, passado da meia-noite. Esses homens cantam e louvam a Deus. Tudo isso porque tem paz. Os outros presos escutam ele. Acontece um terremoto. Veja, que bagunça, né? Terremoto. As celas se abrem. O carcereiro está pronto a tirar a própria vida. Sabe por quê? O carcereiro não tinha paz. Ele não era o preso, ele era o carcereiro. Mas agora, diante de um mau resultado profissional no seu trabalho, ele está diante de um mau resultado profissional. Ele era responsável em manter aqueles presos. Somente isso. E agora, diante da ansiedade que o atormenta, porque ele nem tem diante de si um resultado claro e objetivo do que aconteceu. Mas ele já supõe, os presos fugiram. Nota, quando a pessoa não tem paz, como a ansiedade domina. Era um terremoto, mas ele já pensou o pior cenário. Quando nós não temos paz, nós sempre vamos pensar no pior cenário. É assim, um coração sem paz. Por quê? Diante das aflições do mundo, um coração que não está organizado por falta da paz, que é um presente dado por Deus, que nós só podemos experimentar no relacionamento com o Senhor, a gente só tende a pensar o pior cenário. Aquele carcereiro, diante do pior cenário, com o coração aflito e angustiado, um homem, pai de família, filhos, esposa, decide tirar a sua própria vida. Nós estamos no mês de campanha de Setembro Amarelo. E nós vivemos tempos difíceis também, onde os cenários se apresentam e eu vejo muitas pessoas pensando o pior cenário. Por conta da política, por conta da economia, por conta disso e daquilo. E não é incomum você ver pessoas pensando na possibilidade de tirar a sua própria vida. Muitas vezes, porque lhes falta paz. E no desespero de não ter aonde firmar os seus pés em algo que lhes possa ali assegurar tudo o que elas precisam e não são resultados, de novo, o coração entra em guerra. Uma guerra de algo que muitas vezes nem é verdade e nem existe, porque muito dos nossos medos e das nossas ansiedades são por coisas que ainda não vivemos e nem aconteceram. Mas sem paz, a gente sempre está vivendo a pior guerra, o pior cenário. Antecipadamente, a gente antecipa as dores da guerra. E dois homens que haviam acabado de apanhar, estando presos injustamente, mas com paz no coração. Olha só, a pessoa que tem paz se torna um agente de paz. Paulo e Silas sabiam que a sua missão era a missão da reconciliação. Aqueles que experimentam a paz como um presente dado por Deus, a paz que vem de Cristo, eles não só acolhem a paz, eles não apenas ficam com o coração contente e satisfeitos no Senhor, mas eles são capazes de prover isso a quem tem falta. Porque sempre os meios da graça de Deus na nossa vida são sempre transbordantes. Nos basta e transborda através de nós. E Paulo e Silas dá àquele homem desesperado, pensando em tirar a vida e deixar uma viúva e filhos órfãos, aquilo que ele precisava: paz. Não faça isso. Estamos todos aqui. Olha só. Se Paulo e Silas não tivessem paz no coração, gente,
o que dois presidiários fazem diante de um terremoto e com as celas abertas? Foge. Por quê? Veja, por quê? Se você está preso e quem te colocou na cadeia foi um juiz, foi um magistrado, foi uma cidade, quer dizer, te colocaram lá. O que te legitima fugir? A cela aberta? Nós nos apegamos facilmente à nossa própria justiça. Não, eu não deveria estar aqui. Que absurdo, é injusto eu estar aqui. Se você perguntar para qualquer pessoa que está, né, em condições assim, vai pensar isso. Mas veja só, olha que coisa interessante. A pior prisão não é a física. A pior prisão é a espiritual. Paulo e Silas, eles têm consciência de que eles não precisam fugir para experimentar paz. A paz eles já têm. O coração já está em ordem. Então, o que nós precisamos fazer? Nada. Ficamos aqui. E detalhe, ninguém fugiu. E alguém precisa trazer uma palavra que traz ordem no meio daquele caos, porque o que acabou de acontecer é um terremoto. E ninguém fica assim, né? Tranquilo em meio a um terremoto. Mas esses homens trazem paz para aquele ambiente. Ninguém foge e o carcereiro não se mata. Eles têm a palavra, eles têm o propósito e eles têm paz. Eles têm a presença do Espírito Santo de Deus. E este homem pergunta, aquele carcereiro pergunta para Paulo e Silas, o que eu preciso fazer para ter paz, para receber salvação? Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Ele é a nossa paz. Olha, se você quer saber o que é necessário fazer para você encarar essa semana com paz no coração, com sobriedade, com contentamento, você não precisa que os seus boletos estejam pagos, que o seu problema amanhã seja resolvido. Não, a primeira coisa que você precisa é crer no Senhor Jesus. E crer no Senhor Jesus é crer na sua palavra. É acolher a sua palavra com fé, com confiança. É aceitar que Jesus é o único que pode trazer salvação, segurança e paz para o seu coração. E todo que nele crê, recebe esta paz que traz ordem ao coração. Aquele carcereiro, ele entendeu isso. E ao receber esta paz, esta ordem no coração, ele entendeu outra coisa. A minha casa precisa disso. Ele leva Paulo e Silas para sua casa. E isso acontece também na sua casa. Toda aquela família é batizada. Toda a família daquele carcereiro experimenta paz. Entende isso? Tudo o que você e a sua família precisa, Jesus pode dar. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. As fugas momentâneas que são oferecidas no nosso tempo presente não são capazes de nos dar paz. Distrações, prazeres, qualquer tipo de consumo pode te deixar, de certa maneira, com a sua mente um pouquinho desatenta. Talvez você entre num estado de euforia, mas e quando passa isso? Você se dá conta que os grandes problemas da sua vida estão lá. Mas quando nós recebemos Jesus no nosso coração, esta presença constante do seu Espírito, essa paz essencial, capaz de enraizar na nossa vida e nos devolver aquilo que nós precisamos tanto, que é a comunhão com Deus. Isso faz com que a gente comece a entender como é importante o coração estar em ordem. O restante é consequência. Mas sem o coração estar em ordem com Deus, nós podemos estar vivendo dias aparentemente favoráveis, mas nós estamos sempre em conflito e em guerra interna. Olha só,
o resultado desta paz, aquele ambiente de prisão, se transformou em um ambiente de culto e testemunho. Uma prisão virou ambiente de culto e testemunho. Aquela paz que estava presente no coração de Paulo e Silas trouxe um elemento extraordinário na vida do carcereiro, que foi a salvação que ele tanto precisava. Esta paz, ela se manifestou de forma comunitária. E aí a gente vê a importância de quando nós temos paz no coração, como nós podemos contagiar outras pessoas num movimento comunitário. Porque aquele carcereiro, após receber paz, sabe o que ele faz? Ele leva Paulo e Silas para sua casa e trata das suas feridas. Ele se torna um agente de amor e de cuidado. Um carcereiro alcançado por 2 presos com paz. Essa paz, gente, como nós precisamos dela. Uma paz que é capaz de promover solidariedade. Essa é aquela que vem do Senhor. Quando nós temos paz no coração, nós entendemos também as pessoas que estão em guerra e nós ajudamos sempre a apaziguar o coração do outro. Por isso a comunhão, o movimento comunitário é tão importante, porque nós conseguimos declarar paz uns para os outros. Antigamente eu tinha, na vida de fé, na infância, esse cumprimento, quando os cristãos se encontravam. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão. A paz. A gente tem ideia do que isso realmente significa? Esta paz do Senhor. Ao saudar com paz. Essa semana aconteceu o Jogo do Brasil, né? Semana passada. Foi muito interessante. O Luiz Henrique, o jogador novo ali do Brasil, ele foi entrevistado por um repórter que perguntou para ele assim: escuta, você está jogando lá na Rússia? Na Rússia? Você está escondido? Isso não te preocupa? Ninguém está te vendo? Eu mesmo não acompanho o campeonato russo. E aí, como que é isso para você? E aí ele conta um testemunho tão bonito na entrevista. Ele diz assim: olha, eu participo de um grupo de célula da igreja, online. E um dos meus amigos deste grupo de célula falou para mim assim: Luiz, você não está escondido, você está guardado em Deus. E para mim é isso. Está tudo bem. Ele está na seleção brasileira, gente. O ápice de qualquer jogador profissional. Porque ele tem paz no coração. Ele não correu atrás da felicidade, do sucesso. Estava tranquilo, jogando sem visibilidade nenhuma. Olha como a paz é importante para o nosso coração. Às vezes, sem paz no coração, a gente fica sedento, correndo atrás do sucesso e nunca alcançamos. E quando alcançamos, perdemos a felicidade, porque parece que nos falta ainda algo. Pode ver. Tem tanto jogador que já foi para a seleção, já foi campeão do mundo e hoje está terminando a sua vida, sua carreira, de uma maneira tão triste, porque lhe falta paz. Mas quando se tem paz, é tão bonito ver gestos assim. Não, olha, eu lá no meu grupo de estudo bíblico da minha célula, alguém diz assim: não, a tua vida está guardada em Deus, fica tranquilo. E eu me aquietei, está tudo certo. E de repente aparece lá ele na convocação. E é destaque no último jogo. Entende isso? Nós não precisamos, gente, olhar para resultado e circunstância favorável. Nós só precisamos estar com a nossa vida guardada em Cristo. E como diz o apóstolo Paulo, a nossa vida está escondida em Cristo e Cristo em Deus. Eu quero trazer desafios para você para essa semana. Pelo menos 5. Organize o seu coração pela palavra. Lembre-se das promessas que Jesus fez e faz. Medite nelas. A palavra é um mapa seguro para a nossa vida. Nós podemos andar até em caminhos estreitos, como Jesus realmente disse. Mas este mapa da palavra de Deus vai te levar para o lugar que nós realmente precisamos ir. Então fique tranquilo. Mesmo que a estrada esteja apertada, o caminho difícil, mas você sabe para onde você está indo. Se apegue na palavra de Deus e medite nela, guarde ela no teu coração.
ore em meio à ansiedade. Paulo, ele ensina depois esta igreja que nasce lá em Filipos, ele vai dizer, leve tudo a Deus em oração. Esta paz verdadeira brota quando nós reconhecemos o bem de Deus, mesmo nas dificuldades. Então, se você está ansioso, apresente a sua ansiedade para Deus em oração. E a paz que Ele tem para dar vai ser suficiente para a sua vida. Então, em meio à ansiedade, ore ao Senhor. Louve ao Senhor em meio às adversidades. O louvor, gente, não é negar a dor. Eu não consigo imaginar Paulo e Silas cantando lá na cadeia, né, ignorando a dor que eles estavam sentindo. Claro que eles estavam com o corpo dolorido. Claro que eles estavam, de certa maneira, entristecidos de estar naquela situação. Mas eles cantam. Cantam apesar de. Entende? Cantar apesar de. E por que isso é tão importante? Porque o louvor, gente, é uma decisão que nós tomamos de entre escolher a murmuração e a confiança no Deus soberano e fiel, a gente fica com Deus soberano e fiel. Então nós cantamos a Ele, não negando a circunstância difícil, mas reconhecendo que Deus é muito maior do que aquela circunstância. O louvor, ele quebra o ciclo da murmuração, ele fortalece a nossa fé, abre espaço para que o Espírito de Deus fale conosco, porque a gente começa a refletir em Deus e não na situação difícil. E se você tem dificuldade de ter bons hinos para cantar, a Débora, a Beth aí pode te ajudar com a lista aí de Spotify, com bons hinos para você ouvir durante a semana e cantar ao Senhor. Tem amigos que te lembrem desta paz. Tem amigos que te lembrem desta paz. A irmã Betsy com a Corre Tebon, elas estavam num campo de concentração, num cenário de guerra, de conflito. E vocês sabem o que elas fizeram lá no campo de concentração? Começaram a declarar paz naquele ambiente. Vamos celebrar a paz aqui? Vamos. Então vamos agradecer. E por que a gente poderia agradecer? Aí uma diz para outra assim, você já notou que os guardas não estão entrando aqui por conta das pulgas? E por não entrar aqui na nossa sala por conta das pulgas, nós podemos cantar e louvar ao Senhor? Vamos agradecer pelas pulgas? Gente, aquelas mulheres agradeceram a Deus pelas pulgas, porque os soldados diziam assim, não vamos entrar lá não, porque tem pulga e isso vai... E elas aproveitavam a ausência dos soldados e procuravam ali ler a Bíblia e experimentar paz. Cultuavam a Deus. Eu achei isso tão lindo. Às vezes a gente precisa de amigos assim, né? A gente está lá entristecido, alguns conflitos surgindo, tentando roubar a nossa paz, e alguém fala contigo, escuta, vamos cantar? Vamos louvar? Vamos agradecer a Deus? Mas olha, eu não tenho motivo para louvar a Deus. Essa semana aconteceu isso. A gente tem a nossa lista de murmuração. E um amigo te lembra, mas você ainda tem saúde. Mas você ainda tem vida. Mas você ainda tem uma casa. Você ainda tem uma comida. Vamos louvar o Senhor. Pelo que você pode louvar ao Senhor hoje? É tão bom ter amigos que nos lembram que Deus é a nossa paz. E por último, seja uma testemunha da paz. Essa paz que te deixa sereno e tranquilo pode te ajudar essa semana a olhar para algum rosto entristecido, sem paz. Ou algum rosto muito eufórico, sem paz. Entende isso? Às vezes, um rosto muito entristecido, aparentemente entristecido, não significa que esta é a pessoa que está no pior momento. Às vezes tem pessoas que estão tão eufóricas, fingindo viver uma paz que não é real. E às vezes essas pessoas precisam também de companhia, de um ombro amigo, que possa declarar a paz verdadeira. A paz de Jesus, ela não é uma paz passiva, ela é ativa, tá, gente? Porque ela organiza o nosso coração, ela sustenta o nosso coração e direciona a nossa vida. A paz que vem de Jesus traz contentamento para o nosso coração, porque nós passamos a experimentar a fonte de manancial em Jesus. E esta alegria, este contentamento, nos faz viver com o coração em ordem. Isso não significa que todos os seus problemas estão resolvidos com essa palavra.
mas eu espero que você saia daqui com o coração um pouquinho mais em ordem. Porque tudo o que você mais precisava, Jesus já fez por você. Que Ele seja o seu guia, o seu orientador. Que Ele seja a sua própria paz. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar a Liane e a Gi. Então, como é bom cantar, como é bom louvar, como é bom meditar também na palavra do Senhor. E eu quero convidar você a ler comigo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27 é o versículo de destaque, mas eu quero ler a partir do 23 até o 27. Evangelho de João, capítulo 14. Eu leio com vocês na nova tradução da linguagem, a NVT, a nova versão transformadora, desculpa. A partir do 23, capítulo 14, então. Jesus respondeu: quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, consolador ou ajudador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes ensinei, que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Você já participou de alguma guerra? Acho que dificilmente, né? Nós temos aqui pessoas que já esteve em guerra, numa guerra mesmo, uma guerra entre países, duas nações, num campo de batalha, na linha de frente. Acho que nós não temos pessoas, talvez pessoas que se lembram de alguma guerra, ou que já ouviu falar de guerras, mas nós temos vivido, especialmente no nosso país, nós temos vivido já longos anos, né, onde nós não temos tido conflitos como que nós conhecemos, guerras bem complicadas como aquelas que nós temos acompanhado nos noticiários, na Ucrânia, por exemplo, no Iêmen, países que estão em guerra, faixa de Gaza. Isso nós não temos ideia do que significa isso. Acho que não. Não temos como mensurar o que significa estar num lugar onde você está sem paz. Constantemente angustiado, aflito, esperando o pior acontecer. Uma bomba pode cair a qualquer momento na sua casa. Veja, nós estamos falando de uma situação muito extrema, onde não tem como viver com paz, porque há uma guerra estabelecida. O mundo tem tido sempre, constantemente, situações de guerra como estas, guerras bélicas, armadas. Mas existem outras guerras que também tiram a paz do ser humano. Existem guerras que não necessariamente precisam de armas, não necessariamente precisa dois países estarem
se conflitando por motivos geopolíticos. Existem aquelas guerras que são circunstanciais, guerras que surgem por outras razões, onde nós usamos outras armas. Especialmente aquelas que começam no coração. E muitas vezes acaba externando para um ambiente relacional. E aí nós poderíamos pensar em guerras assim. Essas talvez, certamente você já vivenciou uma ou algumas, ou está até mesmo enfrentando alguma delas. Aquelas guerras interiores. Aquela que você entra em conflito com você mesmo, em conflito com seus anseios não alcançados, com a sua insatisfação, com as suas relações não resolvidas, com o seu descontentamento profissional, salarial, com a sua inquietação familiar. Guerras que começam lá no coração e externam para relacionamentos. Não sei se você tem passado por guerras assim, mas essas também tiram muito da nossa paz. Como está o seu coração hoje? Em paz ou em guerra? Você veio de uma semana e está entrando em outra. Como que foi a tua última semana? Uma semana de paz ou uma semana de guerra? O que te espera essa semana? Paz ou guerra? Como está o seu coração? Está em paz ou em guerra? Jesus, ele conhecia de guerras, de todas elas. Ele conhecia das principais guerras que afligem o coração humano. Aquela que brota dentro de um coração que guerreou contra Deus e rompeu um relacionamento com Deus, e no romper uma relação com Deus, o ser humano passa a vivenciar guerras a todo instante, fruto de um coração descontente, insatisfeito, sedento, desejoso por algo que é eterno, mas agora não tem mais o ser eterno. Jesus conhecia dessas guerras. Jesus conhecia das origens das guerras do coração humano. E por saber que todas as guerras, elas brotam de um coração distante de Deus, Jesus sabia que a paz que o ser humano precisava e precisa, não depende de um cenário de paz circunstancial. O que eu quero dizer com isso? As guerras que nos afligem e onde nós buscamos encontrar os nossos inimigos e damos nome aos nossos inimigos, não significa que estabelecer um clima de paz nesses conflitos, nós vamos definitivamente experimentar paz. E é verdade. Nós podemos estar vivendo num país sem guerra, nós podemos estar vivendo uma condição social, econômica bem favorável, e ainda assim o nosso coração parece estar em guerra, em conflito. Porque o problema da guerra não foi resolvido. Jesus entendia de paz. Ele sabia o que era necessário para o ser humano experimentar paz. Uma paz que poderia estabelecer ordem no coração do ser humano. Uma paz que cessaria a principal guerra dentro do coração do ser humano. Uma paz capaz de prover ao ser humano tudo o que ele precisa, mesmo ele ainda estando num ambiente conturbado de conflito e de aflição. O ser humano ainda assim poderia viver em paz. Porque se a paz que o ser humano realmente precisa fosse estabelecida no coração do ser humano, ele sabia que isso daria a qualquer um condições de viver em qualquer ambiente, mesmo os desfavoráveis. Sabendo disso, Jesus caminhou com pessoas, ensinando um caminho de paz. Ensinando não somente um caminho de paz, mas ensinando a ter um relacionamento com aquele que provê paz, o próprio Pai. Jesus foi dando aos discípulos condições de eles experimentarem aquilo que nós realmente precisávamos, uma reconciliação com Deus,
que é capaz de trazer ordem ao nosso coração, de maneira que nós conseguimos, com esta ordem no coração, viver neste mundo de aflições. Olha só, sabendo que nós podemos conviver com pressão, com tensão, mas também com esperança. Mas chega um momento em que Jesus diz, olha, eu vou partir. E isso significou para os discípulos uma perda de paz. E sabendo disso, Jesus então declara aos discípulos o que eles precisam saber. Olha, eu darei a vocês continuamente aquilo que vocês realmente precisam. A minha presença. Eu estarei com vocês. Eu vou deixar vocês, mas eu vou deixar vocês com paz. Uma plena paz. Um presente que o mundo não pode dar. Portanto, vocês não precisam ficar em aflição e nem ter medo. Porque eu vou, mas eu vou enviar um outro encorajador, o Espírito Santo. Para que vocês não esqueçam das palavras, das minhas palavras que não são minhas. São palavras que vêm do Pai, que me enviou. E se vocês me amam, o Pai também o amará. E nós iremos morar em vocês. Veja, Jesus não promete aqui circunstâncias tranquilas, mar calmo. Não, Jesus promete companhia. Uma companhia que pode prover paz a todos nós. Na prática, isso acontece. Nós temos refletido sobre o texto de Atos 16, os últimos 2 cultos, e eu quero trazer a nossa reflexão agora por um ambiente de prática daquilo que Jesus aqui prometeu. Porque nós temos Jesus fazendo esta promessa, falando que ele vai enviar um outro encorajador, que a paz estaria com seus discípulos, que quem o amar a ele, o Pai também o amará, e ele estará neles, por meio do seu Espírito. Mas como que isso aconteceu e como isso se deu? Em Atos 16, onde nós temos refletido a chegada dos missionários, Paulo e Silas, ali na região da Macedônia, também especificamente ali na região de Filipos, da onde vai surgir a igreja de Filipos, do qual Paulo depois, posteriormente, vai escrever a carta aos Filipenses. E ele vai escrever essa carta estando preso, que é a carta que nós vamos estudar no estudo bíblico agora, a partir desta semana. E aí vocês devem estar entendendo por que estamos insistindo tanto em refletir esse texto, porque vamos aprofundar justamente a reflexão que Paulo traz na carta aos Filipenses. Mas antes de estudar a carta aos Filipenses, nos nossos grupos de estudo, eu tenho tentado refletir aqui com vocês. Quem é a comunidade de Filipos? É esta comunidade que nasce a partir desta visita do apóstolo Paulo e Silas ali naquela região da Macedônia. Eles chegam ali a partir de uma visão de Paulo, de ver um macedônio pedindo socorro e ajuda. Eles chegam ali a partir de um guiar do Espírito Santo. Eles chegam ali porque eles estão orientados por Deus, pelo próprio Deus, pela sua palavra. Paulo e Silas, eles estão experimentando justamente aquilo que o próprio Cristo prometeu, a sua presença, que é capaz de dar a eles a paz que eles precisam para tomar qualquer decisão. Veja, não é tão simples assim. Eles eram missionários, estava tudo certo. Não, para onde nós vamos? Onde temos que ir? Eles tinham um propósito a cumprir. Eles tinham, claro, uma missão nobre, linda, de levar a boa notícia do Evangelho a outras cidades. Mas para onde? E aí veja, nas dúvidas, nas inquietações do cumprimento do nosso propósito, como é importante termos paz no coração. Esta dependência daquele que nos guia e daquele que nos orienta pela sua palavra, na certeza de que ele está conosco, é capaz de dar a nós tudo o que nós precisamos, mesmo nos momentos de dúvida. Por quê? Na dúvida, o que o Senhor quer? Não é o que eu quero.
e sabendo que o Senhor os conduz agora para a região da Macedônia, trancando, veja, literalmente fechando portas para uma outra direção, conduzindo eles para lá, eles seguem em paz. 2 homens dispostos a servir a Deus, numa região onde eles têm a certeza de uma coisa: nós estamos aqui porque Deus nos conduziu para cá. Com isso, eu já quero começar a sinalizar para nós alguns elementos importantes do que significa paz. Paz, gente, é nós sabermos que estamos cumprindo a vontade de Deus nas nossas vidas. Paz é nós sabermos que, na dúvida, a gente sempre pode contar com a orientação do Senhor. Paz é nós sabermos que nós não escolhemos ir para determinados lugares simplesmente por uma vaidade humana, mas nós dependemos de Deus e clamamos por Ele. Por isso, Senhor, dai-me a tua direção, e sabendo que Ele está dando esta direção, nós vamos com paz. E isso não é medido pelos resultados. Veja, a paz que vem de Deus por meio da presença do Espírito do Senhor em nós, orientados pela palavra, é uma paz que nós não ficamos refém de resultados, mas sim da tranquilidade de saber: eu estou onde Deus deseja que eu esteja. Você tem procurado definir suas escolhas, os seus passos, com esta variável: Senhor, para onde eu devo ir? Me oriente. Ou você tem conduzido a sua vida e dado direção à sua vida baseado em anseios e desejos desprendidos dos interesses do Senhor e mais voltados pelas suas vaidades, pelo seu desejo de conquista, seus desejos pessoais, que não são anulados por Deus, mas o problema é quando nós não estamos em harmonia com o Senhor. E aí, de novo, você tem orado e buscado diante de Deus uma orientação para tomar as suas decisões? Porque isso faz toda a diferença. Porque, independente de qualquer coisa, você precisa saber de uma: todas as suas escolhas te levará para situações pós e contras, para situações de alegria e de dor, para situações de celebração e de lamento, todas. Porque eu não conheço ninguém que vive neste mundo sem essas aflições. Sucesso não se mede por resultados de conquistas e de tranquilidade. Sucesso, paz, vamos colocar a paz nesse patamar agora de sucesso, que é, para mim, o ápice do sucesso é a paz, não depende de resultados. Depende de consciência, de propósito. E o propósito que nos faz viver em paz neste mundo é o propósito que a gente vive, que vem do Senhor e não do nosso coração enganoso. De maneira que quando vier os resultados, por mais motivos que você tenha para celebrar os resultados, eles não serão capazes de trazer paz para o seu coração. Você pode estar com todos eles em dia e ainda assim sem paz. Mas de maneira também que quando você tem certeza do que você está fazendo é a orientação do Senhor, você pode até não estar vivendo dias tão tranquilos assim, até sem resultado. Mas você tem certeza: Senhor, tu estás comigo. E isso é suficiente. Paulo e Silas chegam numa região e olha só o que acontece quando nós temos paz. Nós já refletimos nos cultos anteriores que Paulo e Silas, eles visitam Lídia e lá eles encontram alguém que tem um coração desejoso por paz, por presença de Deus. Ela experimenta isso a partir da visita destes homens, mas eles também vão ter um episódio na cidade onde o fato deles libertarem uma jovem de um espírito maligno faz com que aquela cidade se coloque em conflito contra Paulo e Silas, porque aquele espírito dava a ela poderes de adivinhação.
E a cidade perde aquela referência turística, socioeconômica daquela cidade. E todos eles colocam Silas e Paulo numa situação difícil, dizendo que eles trouxeram confusão para aquela cidade e eles são presos. Eles estão presos, debaixo de uma vigilância rigorosa, e lá na cadeia, Paulo e Silas, eles ainda têm paz. Uma paz que é um presente dado por Deus. Uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que não depende de estar livre ou preso. Uma paz que é capaz de dar a Paulo e Silas a satisfação suficiente para eles cantarem depois de levarem uma surra e estarem com os braços, as pernas amarrados num tronco, presos sob total vigilância, passado da meia-noite. Esses homens cantam e louvam a Deus. Tudo isso porque tem paz. Os outros presos escutam ele. Acontece um terremoto. Veja, que bagunça, né? Terremoto. As celas se abrem. O carcereiro está pronto a tirar a própria vida. Sabe por quê? O carcereiro não tinha paz. Ele não era o preso, ele era o carcereiro. Mas agora, diante de um mau resultado profissional no seu trabalho, ele está diante de um mau resultado profissional. Ele era responsável em manter aqueles presos. Somente isso. E agora, diante da ansiedade que o atormenta, porque ele nem tem diante de si um resultado claro e objetivo do que aconteceu. Mas ele já supõe, os presos fugiram. Nota, quando a pessoa não tem paz, como a ansiedade domina. Era um terremoto, mas ele já pensou o pior cenário. Quando nós não temos paz, nós sempre vamos pensar no pior cenário. É assim, um coração sem paz. Por quê? Diante das aflições do mundo, um coração que não está organizado por falta da paz, que é um presente dado por Deus, que nós só podemos experimentar no relacionamento com o Senhor, a gente só tende a pensar o pior cenário. Aquele carcereiro, diante do pior cenário, com o coração aflito e angustiado, um homem, pai de família, filhos, esposa, decide tirar a sua própria vida. Nós estamos no mês de campanha de Setembro Amarelo. E nós vivemos tempos difíceis também, onde os cenários se apresentam e eu vejo muitas pessoas pensando o pior cenário. Por conta da política, por conta da economia, por conta disso e daquilo. E não é incomum você ver pessoas pensando na possibilidade de tirar a sua própria vida. Muitas vezes, porque lhes falta paz. E no desespero de não ter aonde firmar os seus pés em algo que lhes possa ali assegurar tudo o que elas precisam e não são resultados, de novo, o coração entra em guerra. Uma guerra de algo que muitas vezes nem é verdade e nem existe, porque muito dos nossos medos e das nossas ansiedades são por coisas que ainda não vivemos e nem aconteceram. Mas sem paz, a gente sempre está vivendo a pior guerra, o pior cenário. Antecipadamente, a gente antecipa as dores da guerra. E dois homens que haviam acabado de apanhar, estando presos injustamente, mas com paz no coração. Olha só, a pessoa que tem paz se torna um agente de paz. Paulo e Silas sabiam que a sua missão era a missão da reconciliação. Aqueles que experimentam a paz como um presente dado por Deus, a paz que vem de Cristo, eles não só acolhem a paz, eles não apenas ficam com o coração contente e satisfeitos no Senhor, mas eles são capazes de prover isso a quem tem falta.
porque é sempre, os meios da graça de Deus na nossa vida são sempre transbordantes. Nos basta e transborda através de nós. E Paulo e Silas dá àquele homem desesperado, pensando em tirar a vida e deixar uma viúva e filhos órfãos, aquilo que ele precisava: paz. Não faça isso. Estamos todos aqui. Olha só. Se Paulo e Silas não tivessem paz no coração, gente, o que dois presidiários fazem diante de um terremoto e com as celas abertas? Foge. Por quê? Veja, por quê? Se você está preso e quem te colocou na cadeia foi um juiz, foi um magistrado, foi uma cidade, quer dizer, te colocaram lá. O que te legitima fugir? A cela aberta? Nós nos apegamos facilmente à nossa própria justiça. Não, eu não deveria estar aqui. Que absurdo, é injusto eu estar aqui. Se você perguntar para qualquer pessoa que está, né, em condições assim, vai pensar isso. Mas veja só, olha que coisa interessante. A pior prisão não é a física. A pior prisão é a espiritual. Paulo e Silas, eles têm consciência de que eles não precisam fugir para experimentar paz. A paz eles já têm. O coração já está em ordem. Então o que nós precisamos fazer? Nada. Ficamos aqui. E detalhe, ninguém fugiu. E alguém precisa trazer uma palavra que traz ordem no meio daquele caos, porque o que acabou de acontecer é um terremoto. E ninguém fica assim, né? Tranquilo em meio a um terremoto. Mas esses homens trazem paz para aquele ambiente. Ninguém foge e o carcereiro não se mata. Eles têm a palavra, eles têm o propósito e eles têm paz. Eles têm a presença do Espírito Santo de Deus. E este homem pergunta, aquele carcereiro pergunta para Paulo e Silas, o que eu preciso fazer para ter paz, para receber salvação? Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Ele é a nossa paz. Olha, se você quer saber o que é necessário fazer para você encarar essa semana com paz no coração, com sobriedade, com contentamento, você não precisa que os seus boletos estejam pagos, que o seu problema amanhã seja resolvido. Não, a primeira coisa que você precisa é crer no Senhor Jesus. E crer no Senhor Jesus é crer na sua palavra. É acolher a sua palavra com fé, com confiança. É aceitar que Jesus é o único que pode trazer salvação, segurança e paz para o seu coração. E todo que nele crê, recebe esta paz que traz ordem ao coração. Aquele carcereiro, ele entendeu isso. E ao receber esta paz, esta ordem no coração, ele entendeu outra coisa. A minha casa precisa disso. Ele leva Paulo e Silas para sua casa. E isso acontece também na sua casa. Toda aquela família é batizada. Toda a família daquele carcereiro experimenta paz. Entende isso? Tudo o que você e a sua família precisa, Jesus pode dar. Porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. As fugas momentâneas que são oferecidas no nosso tempo presente não são capazes de nos dar paz. Distrações, prazeres, qualquer tipo de consumo pode te deixar, de certa maneira, com a sua mente um pouquinho desatenta. Talvez você entre num estado de euforia, mas e quando passa isso?
você se dá conta que os grandes problemas da sua vida estão lá. Mas quando nós recebemos Jesus no nosso coração, esta presença constante do seu Espírito, essa paz essencial, capaz de enraizar na nossa vida e nos devolver aquilo que nós precisamos tanto, que é a comunhão com Deus. Isso faz com que a gente comece a entender como é importante o coração estar em ordem. O restante é consequência. Mas sem o coração estar em ordem com Deus, nós podemos estar vivendo dias aparentemente favoráveis, mas nós estamos sempre em conflito e em guerra interna. Olha só, o resultado desta paz, aquele ambiente de prisão, se transformou em um ambiente de culto e testemunho. Uma prisão virou ambiente de culto e testemunho. Aquela paz que estava presente no coração de Paulo e Silas trouxe um elemento extraordinário na vida do carcereiro, que foi a salvação que ele tanto precisava. Esta paz, ela se manifestou de forma comunitária. E aí a gente vê a importância de quando nós temos paz no coração, como nós podemos contagiar outras pessoas num movimento comunitário. Porque aquele carcereiro, após receber paz, sabe o que ele faz? Ele leva Paulo e Silas para sua casa e trata das suas feridas. Ele se torna um agente de amor e de cuidado. Um carcereiro alcançado por 2 presos com paz. Essa paz, gente, como nós precisamos dela. Uma paz que é capaz de promover solidariedade. Essa é aquela que vem do Senhor. Quando nós temos paz no coração, nós entendemos também as pessoas que estão em guerra e nós ajudamos sempre a apaziguar o coração do outro. Por isso a comunhão, o movimento comunitário é tão importante. Porque nós conseguimos declarar paz uns para os outros. Antigamente eu tinha, na vida de fé, na infância, esse cumprimento, quando os cristãos se encontravam. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão. A paz. A gente tem ideia do que isso realmente significa? Esta paz do Senhor. Ao saudar com paz. Essa semana aconteceu o Jogo do Brasil, né? Semana passada. Foi muito interessante. O Luiz Henrique, o jogador novo ali do Brasil, ele foi entrevistado por um repórter que perguntou para ele assim, escuta, você está jogando lá na Rússia? Na Rússia? Você está escondido? Isso não te preocupa? Ninguém está te vendo? Eu mesmo não acompanho o campeonato russo. E aí, como que é isso para você? E aí ele conta um testemunho tão bonito na entrevista. Ele diz assim, olha, eu participo de um grupo de célula da igreja, online. E um dos meus amigos deste grupo de célula falou para mim assim, Luiz, você não está escondido, você está guardado em Deus. E para mim é isso. Está tudo bem. Ele está na seleção brasileira, gente. O ápice de qualquer jogador profissional. Porque ele tem paz no coração. Ele não correu atrás da felicidade, do sucesso. Estava tranquilo, jogando sem visibilidade nenhuma. Olha como a paz é importante para o nosso coração. Às vezes, sem paz no coração, a gente fica sedento, correndo atrás do sucesso e nunca alcançamos. E quando alcançamos, perdemos a felicidade, porque parece que nos falta ainda algo. Pode ver, tem tanto jogador que já foi para a seleção, já foi campeão do mundo e hoje está terminando a sua vida, sua carreira, de uma maneira tão triste, porque lhe falta paz. Mas quando se tem paz, é tão bonito ver gestos assim. Não, olha, eu lá no meu grupo de estudo bíblico da minha célula, alguém diz assim, não, a tua vida está guardada em Deus, fica tranquilo, e eu me aquietei, está tudo certo. E de repente aparece lá ele na convocação. E é destaque no último jogo. Entende isso? Nós não precisamos, gente, olhar para resultado e circunstância favorável. Nós só precisamos estar com a nossa vida guardada em Cristo. E como diz o apóstolo Paulo, a nossa vida está escondida em Cristo e Cristo em Deus.
Eu quero trazer desafios para você para essa semana. Pelo menos 5. Organize o seu coração pela palavra. Lembre-se das promessas que Jesus fez e faz. Medite nelas. A palavra é um mapa seguro para a nossa vida. Nós podemos andar até em caminhos estreitos, como Jesus realmente disse. Mas este mapa da palavra de Deus vai te levar para o lugar que nós realmente precisamos ir. Então fique tranquilo, mesmo que a estrada esteja apertada, o caminho difícil, mas você sabe para onde você está indo. Se apegue na palavra de Deus e medite nela, guarde ela no teu coração. Ore em meio à ansiedade. Paulo, ele ensina depois esta igreja que nasce lá em Filipos, ele vai dizer, leve tudo a Deus em oração. Esta paz verdadeira brota quando nós reconhecemos o bem de Deus, mesmo nas dificuldades. Então, se você está ansioso, apresente a sua ansiedade para Deus em oração. E a paz que Ele tem para dar vai ser suficiente para a sua vida. Então, em meio à ansiedade, ore ao Senhor. Louve ao Senhor em meio às adversidades. O louvor, gente, não é negar a dor. Eu não consigo imaginar Paulo e Silas cantando lá na cadeia, né, ignorando a dor que eles estavam sentindo. Claro que eles estavam com o corpo dolorido. Claro que eles estavam, de certa maneira, entristecidos de estar naquela situação. Mas eles cantam. Cantam apesar de. Entende? Cantar apesar de. E por que isso é tão importante? Porque o louvor, gente, é uma decisão que nós tomamos de entre escolher a murmuração e a confiança no Deus soberano e fiel, a gente fica com Deus soberano e fiel. Então nós cantamos a Ele, não negando a circunstância difícil, mas reconhecendo que Deus é muito maior do que aquela circunstância. O louvor, ele quebra o ciclo da murmuração, ele fortalece a nossa fé, abre espaço para que o Espírito de Deus fale conosco, porque a gente começa a refletir em Deus e não na situação difícil. E se você tem dificuldade de ter bons hinos para cantar, a Débora, a Beth aí pode te ajudar com a lista aí de Spotify, com bons hinos para você ouvir durante a semana e cantar ao Senhor. Tem amigos que te lembrem desta paz. Tem amigos que te lembrem desta paz. A irmã Betsy com a Corre Tebon, elas estavam num campo de concentração, num cenário de guerra, de conflito. E vocês sabem o que elas fizeram lá no campo de concentração? Começaram a declarar paz naquele ambiente. Vamos celebrar a paz aqui? Vamos. Então vamos agradecer. E por que a gente poderia agradecer? Aí uma diz para outra assim, você já notou que os guardas não estão entrando aqui por conta das pulgas? E por não entrar aqui na nossa sala por conta das pulgas, nós podemos cantar e louvar ao Senhor? Vamos agradecer pelas pulgas? Gente, aquelas mulheres agradeceram a Deus pelas pulgas, porque os soldados diziam assim, não vamos entrar lá não, porque tem pulga e isso vai... E elas aproveitavam a ausência dos soldados e procuravam ali ler a Bíblia e experimentar paz. Cultuavam a Deus. Eu achei isso tão lindo. Às vezes a gente precisa de amigos assim, né? A gente está lá entristecido, alguns conflitos surgindo, tentando roubar a nossa paz, e alguém fala contigo, escuta, vamos cantar? Vamos louvar? Vamos agradecer a Deus? Mas olha, eu não tenho motivo para louvar a Deus, essa semana aconteceu isso, a gente tem a nossa lista de murmuração. E um amigo te lembra, mas você ainda tem saúde. Mas você ainda tem vida. Mas você ainda tem uma casa. Você ainda tem uma comida. Vamos louvar o Senhor. Pelo que você pode louvar ao Senhor hoje? É tão bom ter amigos que nos lembram que Deus é a nossa paz. E por último, seja uma testemunha da paz. Essa paz que te deixa sereno e tranquilo pode te ajudar essa semana a olhar para algum rosto entristecido, sem paz. Ou algum rosto muito eufórico, sem paz. Entende isso? Às vezes, um rosto muito entristecido, aparentemente entristecido, não significa que esta é a pessoa que está no pior momento. Às vezes tem pessoas que estão tão eufóricas, fingindo viver uma paz
que não é real. E às vezes essas pessoas precisam também de companhia, de um ombro amigo, que possa declarar a paz verdadeira. A paz de Jesus, ela não é uma paz passiva, ela é ativa, tá, gente? Porque ela organiza o nosso coração, ela sustenta o nosso coração e direciona a nossa vida. A paz que vem de Jesus traz contentamento para o nosso coração, porque nós passamos a experimentar a fonte de manancial em Jesus. E esta alegria, este contentamento, nos faz viver com o coração em ordem. Isso não significa que todos os seus problemas estão resolvidos com essa palavra, mas eu espero que você saia daqui com o coração um pouquinho mais em ordem, porque tudo o que você mais precisava, Jesus já fez por você.